Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Ministério da Verdade que foi criado lá no TSE, o CIED, né, que é o Centro de não sei o que lá, de Informações e não sei o que lá, Centro de Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Não deveria ser CIEDDD? CIEDDD, né, a sigla é essa, né, mas por algum motivo eles cortaram um D e botaram um E. Não sei, mas enfim, não interessa. O ponto é, tu reparou, cara, botaram um olhão aqui no negócio do CIED, bicho. Esse pessoal já tá falando de sacanagem. Eles já estão sabendo que é Ministério da Verdade mesmo, né? Pegando o livro do George Orwell de 1984, que fala sobre o Ministério da Verdade, sobre o olho que tudo vê, né? O Estado como grande vigilante da sociedade, né, que tudo enxergando a tudo e mudando as histórias, mudando a coisa conforme é o interesse do Estado, né? Eu acho que eles chegaram a um ponto que eles falam, quer saber, é mesmo, a gente é o Ministério da Verdade mesmo, e vamos sacanear todo mundo, isso aqui já virou comunistão, já estamos na Venezuela mesmo, e pronto, lide com isso. Eu acho que é isso. Essa notícia foi sugerida por Miojo de Picanha Tem Gosto de Abóbora, Reduza o Volume do Áudio de Encerramento e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa, né? O romance muito conhecido do George Orwell, que era uma crítica ao comunismo lá atrás, né? E falava justamente desse negócio, que o regime, quando se torna ditatorial, pode até se tornar ditatorial com o interesse de fazer o bem, de distribuir renda, esse tipo de coisa, mas no final das contas ele se torna ditatorial e passa a ter o objetivo único de defender o próprio Estado, defender a própria estrutura, né? É isso que acontece com toda ditadura. A ditadura pode começar com outro desejo, pode começar até com um desejo bom. Por exemplo, os militares em 64, né, eles queriam evitar o golpe comunista. Foi uma coisa positiva? Haveria realmente um golpe comunista? Não haveria? Coisa e tal? Eu não sei, eu não estava vivo na época, não sei avaliar para vocês se teria ou não teria. Mas o fato é que rapidamente o regime militar se tornou algo que defendia a si mesmo, muito mais do que qualquer outra coisa. Começou com censura, começou com postergação das eleições. Quando teve o golpe de 64, haveriam eleições em 65. Eles entraram para acabar com o golpe comunista e continuar a democracia. Era um golpe em defesa da democracia, igualzinho do Alexandre de Moraes, igualzinho. Né? Aí o Alexandre de Moraes fez a mesma coisa, deu um golpe em Bolsonaro, porque deu, né? O que aconteceu ali entre o primeiro e o segundo turno do TSE lançando resoluções entre o primeiro e o segundo turno, inclusive nesse sentido, não foi nada além de um golpe, aquilo ali foi um AI-1, dessa nova ditadura nossa, e daí o Alexandre de Moraes pode ter feito isso até com uma boa intenção, ele realmente achava que Bolsonaro daria um golpe. Eu acho que não, Alexandre de Moraes não é tão burro assim, ele sabe que não teria golpe nenhum, que não teria nenhuma chance de ter golpe no Brasil, mas o que ele queria mesmo é reviver o PSDB, ele ficou chateadinho porque Bolsonaro matou o PSDB dele, né? O PSDB que durante muito tempo no Brasil foi considerado um partido de direita, hoje em dia ninguém mais leva o PSDB a sério como partido de direita. Tem gente que despreza o PSDB como de esquerda e tem gente que ignora o PSDB completamente, mas levar o PSDB a sério, acabou o PSDB. O PSDB perdeu esse protagonismo e ele sabe, o Alexandre de Moraes, que é do PSDB, sabe que a única maneira de retomar esse protagonismo seria se Bolsonaro desaparecesse no ar com um pozinho de pirlim-pim-pim. Só que ele está errado nisso, porque Bolsonaro pode até desaparecer no ar, eles podem desaparecer com Bolsonaro, mas os bolsonaristas, as pessoas, a população brasileira vai continuar vendo a coisa da maneira correta agora, vai continuar vendo a coisa pela ótica da direita, pela ótica conservadora. Então não tem chance do PSDB nunca mais ser alguma coisa relevante no Brasil, né? E de novo, aí o que ele fez? Ele pode até ter dado o golpe com a melhor das intenções, preservar a democracia no Brasil. Mas como eu falo para vocês, imediatamente quando você começa a fazer isso, o objetivo passa a ser proteger o próprio golpe. Né? E aí o Alexandre de Moraes agora sabe que se deixar o Bolsonaro concorrer, o Bolsonaro ganha a eleição. Então ele não pode deixar o Bolsonaro concorrer. Aí já botaram o cara inelegível, estão querendo prender o cara, querendo fazer 1000 atrocidades, sendo que não tem nada que indique nem a inelegibilidade. A inelegibilidade dele já é uma coisa extremamente forçada, sem nenhuma lógica, né? Ou seja, no final das contas, o medo deles é esse, eles sabem. É o mesmo medo dos militares. Os militares tiraram os comunistas do poder lá em 64, mas eles viram que se tivesse eleição em 65, os comunistas iriam voltar. Aí não pode, pô, te deu golpe para acabar com os comunistas, não. E aí embarcamos em 20 anos
de ditadura militar para sair do outro lado, até que os militares falam, pô, caramba, não aguento mais isso daqui, toma de volta isso daqui. Pronto, ótimo. Excelente, o Brasil cresceu, as forças militares hoje em dia estão mais maduras, elas sabem que não vão embarcar isso, não havia nenhuma chance, não há nenhuma, o pessoal aqui ainda tem esperança, não, porque as forças armadas vão agir, não vão, não há esperança, por quê? Porque as forças armadas entenderam o papel institucional delas, elas não querem esse protagonismo que elas adquiriram lá naquela época, porque isso prejudica o Brasil e prejudica as próprias forças armadas no longo prazo, né? O que eu estou achando que vai acontecer agora vai ser o mesmo fenômeno. O judiciário resolveu o problema do Brasil, evitar o golpe do Bolsonaro que haveria, segundo eles. Eu acho que não haveria, não tem nada que indique que teria, né? Mas aí no momento que o cara começa o golpe, a principal preocupação dele é manter a narrativa. Não pode ter eleição livre com o Bolsonaro agora, porque senão o Bolsonaro ganha. Não pode deixar, o Bolsonaro tem que estar inelegível, tem que proibir oposição ao Lula, né? E vão ficar nessa daí. Está arriscado a gente ter 20 anos agora de ditadura do judiciário. Tomara que depois desses 20 anos eles sejam tão inteligentes quanto o pessoal do Exército e cheguem à conclusão de que realmente está na hora, o judiciário nunca deveria ter entrado nisso, nunca deveria ter resolvido salvar a democracia, entre aspas. Isso não é papel do judiciário, a democracia se salva por si própria, a democracia é um valor intrínseco ao Estado democrático de direito. No momento que você viola o devido processo legal para, entre aspas, salvar a democracia, você está matando a democracia, porque o devido processo legal é a base da democracia, né? Enfim, quem sabe daqui a 20 anos, depois do fim dessa ditadura do judiciário, o judiciário amadureça tanto quanto as Forças Armadas e perceba que esse tipo de jogada só piora o país e piora a imagem do próprio judiciário. O judiciário deve ser técnico, deve avaliar as coisas técnicas. O judiciário não é um salvador da situação, não é um super-herói que vai salvar o Brasil do próprio Brasil, né? Se os brasileiros querem jogar o Brasil num caminho que você não gosta, o que você tem que fazer é assistir, porque o caminho que não gosta, o pessoal vai perceber que é ruim e vai acabar voltando para o normal. E tem que deixar a coisa acontecer naturalmente, né? Enfim, eles estão seguindo exatamente os passos dos ditadores lá de 64, né? A ditadura de 64 ficou preocupada porque começou a ter um monte de movimentos extremistas depois, né? E muita gente fala assim, tá vendo? Teve sequestro de banco, teve um monte de coisa, isso significa que teria o golpe em 64. Não significa. Esses movimentos vieram depois do golpe militar, né? Foi uma reação ao golpe militar, né? Então, não quer dizer nada isso, né? Então, no final das contas, o que a ditadura fez? A ditadura implementou a censura. A censura supostamente era para manter os bons costumes, para evitar vídeos chocantes para as crianças brasileiras, mas na prática, meu amigo, o que fazia, de novo, a prática é você proteger o sistema. Era o que a censura fazia aqui no Brasil. Não pode ter crítica à revolução dos militares. Se tiver crítica, é proibido. Olha o que está acontecendo aqui. A mesma coisa. O TSE criou o Ministério da Verdade dele e a primeira coisa que ele proíbe é o quê? Criticar as urnas eletrônicas. Olha só que coisa, bicho. Vocês sabem a minha opinião sobre as urnas eletrônicas, já deixei claro aqui, não acho que teve problema, não vi problema nenhum, me mandaram inúmeras planilhas e gráficos e coisa e tal, eu olhei para aquilo tudo e falei, explico isso tudo. Eu fiz um vídeo de quase 2 horas de duração lá no meu outro canal, no Safe Source, vou deixar o link aqui nesse daqui, dossiê das urnas eletrônicas, não tem nada. As urnas eletrônicas funcionaram 100%. Pode ter outros problemas, tipo a pessoa votar depois do horário de votação, o mesário votar no lugar da pessoa que foi votar. Esse tipo de coisa pode ter. Mas isso não é problema da urna, isso aconteceria numa urna em papel também, né? A pessoa votar no lugar de outra, né? Funciona do mesmo jeito. Enfim, a urna eletrônica não tem esse problema. Mas eu acho que a pessoa tem o direito de criticar a urna eletrônica, por que não? Tem direito de criticar qualquer coisa. O que está acontecendo aqui? A autodefesa do sistema. O Alexandre de Moraes se colocou como o grande líder dessa revolução democrática, né? Revolução para salvar a democracia, e como líder para salvar a democracia, ele está se tornando um ditador. É o que acontece sempre. E, curiosamente, usou o mesmo símbolozinho aqui do George Orwell, né, da mente que tudo vê, do olho que tudo vê. Repara que vários livros acabam tendo exatamente o mesmo olho aqui para mostrar 1984, né? E, ou seja, o que o pessoal fez aqui, meu amigo, não, isso é de sacanagem mesmo. Falei, não, quer saber do negócio? Esse pessoal tá achando que a gente vai vigiar eles, que isso aqui é um Ministério da Verdade, né? O Ministério da Verdade, lá no romance de 1984, ele era encarregado de reescrever a história, né? Ou seja, de falar mentira.
Esse era o papel do Ministério da Verdade, né? O Ministério da Verdade, toda vez que encontrava alguma coisa contra o sistema, ele reescrevia a história, alterava os livros, mudava tudo. É exatamente o que esse pessoal está fazendo aqui. É exatamente isso. Enfim, e botaram o olhão lá, meteram o olhão de, ó, estamos enxergando vocês, Big Brother is watching you, né? Aliás, vocês sabem que foi desse romance que saiu também o termo Big Brother, né? Que o grande irmão era o Estado que vigiava todo mundo e coisa e tal. Uma coisa meio, assim, absurda, né? Enfim, tá aqui, e olha só que coisa curiosa, né? O Alexandre de Moraes, ele é o presidente do TSE ainda, mas já vai sair agora, vai entrar a Carmen Lúcia. As eleições desse ano, quem vai cuidar vai ser a Carmen Lúcia. E depois entra o Cássio Nunes. As eleições de 2026, quem vai cuidar vai ser o Cássio Nunes. O Alexandre de Moraes, então, acabou, não tem mais nada a ver com o TSE, né? Não, meu amigo, ele se colocou como chefe desse QG aqui, do CIED, ele que vai dar as cartas, ele vai continuar lá, meu amigo. A luta dele não acabou, ele vai continuar perseguindo todo mundo, não pode, tem que ser a história dele, né? E aqui, é impressionante ele falando aqui que não porque o TSE tem a garantia de a liberdade na escolha da escola, porque foi atacada por uma forma virtual por milícias digitais que, se aproveitando de notícias fraudulentas e fake news, pretendem capturar a vontade do eleitor na hora do voto. Isso é uma besteira, é o que eu já falo para vocês. Se você acha que o eleitor é tão burro que basta uma fake news para ele mudar de opinião, meu amigo, já acabou. A gente não tem um país, a gente tem uma massa de anencéfalos que não vai levar a lugar nenhum. Não acontece isso. Os eleitores sabem diferenciar uma coisa da outra. O que eles chamam de fake news é justamente uma visão diferente sobre os fatos que eles querem que sejam verdadeiros, né? E é incrível como é que ele continua falando esse negócio de milícias digitais, sendo que a única milícia digital que eles encontraram, eles procuraram na época, em 2018, para o Bolsonaro, não encontraram milícia digital nenhuma. A única milícia digital que eles encontram é do PT. E o PT agora está dando dinheiro, está criando, está contratando empresa para fazer batalha digital, que eles chamam. O que é isso? É uma milícia digital que o PT está montando. Mas essa não importa, essa pode, né? Ou seja, é só a direita que não pode. É o que eu falo para vocês. Por quê? Porque esse pessoal está se sentindo ameaçado. Eles nunca imaginaram que o povo de fato tivesse poder. Para eles sempre foi uma questão de quem é que controla os conglomerados de informação e não sei o que lá, isso que importa. A rede social não é assim. Pouco importa o que o YouTube quer. O que importa são as pessoas aqui, umas falando com as outras. É isso que faz a diferença. É isso que está matando a esquerda e está matando essa turma velha do TSE, né? Enfim, essa coisa toda aqui, o mais legal disso é que eu vou te falar para vocês, é que não vai resolver nada. Tem um monte de gente no mundo inteiro falando que não, que temos que controlar as redes, temos que regular as redes, que não sei o que lá, não sei o que lá, e vão fazer isso porque eles têm o poder, né? Eles ainda têm uma força institucional muito grande, vão fazer isso tudo, e sabe o que vai acontecer? Não vai mudar nada, porque o fato é que o que mudou é a forma como as pessoas se comunicam. Se você proibir a rede social, elas vão se comunicar de outra forma, a coisa vai sair por outro caminho. Esquece, isso aí, meu amigo, é caixa de Pandora. Uma vez que você abriu essa caixinha, não tem como botar de novo as coisas todas lá dentro, não, já era, né? Enfim, a Anatel já falou que vai usar o poder de polícia para derrubar sites e aplicativos, é isso aí. Não importa, eles não estão preocupados se você trabalha no Facebook, tem uma página para vender coisa no Facebook, se você agora faz negócio usando o Instagram, não importa nada. O que importa só é o conforto da elite política brasileira que não quer ser desalojada do poder, né? Mas vai durar pouco tempo isso daí, não vai durar muito tempo não. Daqui a pouco, é o que eu falo, meu amigo, eles já estão de sacanagem, já estão fazendo de sacanagem isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.